amigos do meu canal Universo Esotérico, irmãos encarnados e irmãos desencarnados que porventura estejam aqui apreciando essa palestra, esse vídeo, né, e me protegendo. Hoje o tema do nosso vídeo, né, é a ufologia segundo o Espiritismo. Tá? A ufologia segundo o Espiritismo é um conceito moderno de Espiritismo nos dias atuais. Entendeu? A certeza de que um dia, quando não precisarmos mais encarnar, nós seremos seres extraterrenos, viveremos uma vida extraterrena, viveremos em outra dimensão, em outras dimensões, com uma tecnologia super avançada, com uma tecnologia que jamais a Terra um dia conseguirá alcançar. Então, esse é o nosso destino, depois de nós passarmos por todas as etapas encarnatórias, que é um dia nos tornarmos seres extraterrestres. Bem, então, o que é, né, a ufologia segundo o Espiritismo? O estudo da ufologia, segundo o Espiritismo, é uma disciplina dentro do âmbito do Espiritismo, que se dedica a investigar e compreender os fenômenos relacionados a objetos voadores identificados, OVNIs, e suas possíveis origens espirituais. Entendeu? Nós vamos sair daquele conceito de que o objeto voador identificado é uma nave composta de seres extraterrestres que vêm aqui abduzir seres humanos apenas por fazer experiências, entendeu? Ou levá-los para outros planetas, ou simplesmente atacar e destruir a Terra. Este não é um conceito real do objeto voador identificado que vem a nosso planeta simplesmente a nos ajudar na nossa evolução e auxiliar na preservação da existência do planeta Terra, que é necessário o planeta Terra, como os milhões e milhões de planetas existentes nos milhões e milhões de universos. Né? Segundo os princípios espíritas, a existência de outras formas de vida no universo é considerada como uma possibilidade plausível. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, menciona em seus livros a existência de mundos habitados por seres mais ou menos evoluídos que os humanos e que possuem a capacidade de visitar o nosso planeta. Já no final do século XIX, Allan Kardec, o introdutor da doutrina espírita no mundo, o introdutor do espiritismo no planeta Terra, que é o nosso terceiro consolador, já fazia a alusão a esses seres extraterrestres que vinham nos visitar. Dentro dessa perspectiva, as manifestações de OVNIs e os possíveis contatos com seres extraterrestres são interpretados como parte da evolução espiritual. Repito, dentro dessa perspectiva, as manifestações de OVNIs
e os possíveis contatos com seres extraterrestres são interpretados como parte da evolução espiritual. Essa é a síntese da ufologia para o espiritismo. Mostrarmos e desmitificarmos, entendeu? Abolirmos o preconceito de que o ser extraterrestre é um ser à parte, entendeu? É uma outra existência que nada tem a ver com a nossa existência. Não, muito pelo contrário. Os seres extraterrestres representa a nossa última existência, quando nós passamos a viver entre planetas, entre galáxias, entendeu? Entre universos. Então, após passarmos por todos os processos reencarnatórios, após atingirmos a luz, entendeu? Poderemos nos transformar em seres ascensionados ou em seres extraterrestres, entendeu? E fazermos a cooperação interplanetária. Os seres extraterrestres estão do nosso lado. Os seres extraterrestres têm o seguinte objetivo: evoluir o planeta Terra, melhorar o planeta Terra e fazer com que o ser humano, através de suas invenções armamentistas, de suas bombas nucleares, não destrua. Qualquer possibilidade de destruição do planeta Terra, danificação do planeta Terra, pelas armas humanas, pela corrida armamentista humana, entendeu? Pelas bombas atômicas, isso tudo será bloqueado pelos seres extraterrestres. Eles não interviram, por enquanto, só apenas aparecem, entendeu? Em áreas, em vários países do mundo, em várias cidades do mundo, com o intuito de apresentar a existência deles aos seres humanos do planeta Terra. Mas não pensem, senhores líderes mundiais, em destruir o planeta, que eles irão intervir. Que eles vão intervir, aí sim, com o objetivo de salvaguardar o planeta, que é um planeta necessário para a cooperação interplanetária. É um planeta de provas e expiações. Já foi um planeta primitivo, é um planeta de provas e expiações e será, não demorará muito, um planeta de regeneração, que terá uma atmosfera planetária em termos de seres humanos, em termos materiais, melhor do que a atual, que é um planeta de provas e expiações, onde nós viemos aqui para provar, entendeu? Para colocarmos em prova a nossa existência enquanto evolução. Para nós evoluirmos através das provas que nos apresentam, que aparecem todos os dias. E as expiações, as penas pelas quais teremos que passar pelos erros cometidos em outras vidas, pelos graves erros cometidos em outras encarnações. E não só isso, erros que podem ser letais ou simplesmente erros de evolução humana no sentido espiritual. Então, é necessário a manutenção do planeta Terra. Por isso, a existência de seres extraterrestres que preservam a vida material aqui neste planeta, que preservam, que um dia será um planeta feliz. Que um dia se transformará em um planeta melhor do que o atual. Entendeu? Por isso esses seres estão aqui. Enquanto isso não acontece, eles vêm aqui observar os seres humanos,
fazer algumas abduções, entendeu? Para que esses seres, alguns escolhidos a dedo pelos seres extraterrestres, vejam o interior de suas aeronaves dotadas de uma tecnologia avançadíssima, né? Uma tecnologia que jamais o homem humano aqui deste planeta, enquanto matéria, poderia imaginar, né? E teria condições de criar, né? Então, eles vêm aqui, fazem algumas abduções, né? Implantam chips no sentido de estudar e se aprimorar como se encontra a evolução da matéria humana, que outrora um dia foi primitiva, agora é mais evoluída. Então, eles estão aqui para isso. Os ETs venham aqui para preservar a existência do planeta Terra. E não admitirão, em hipótese nenhuma, a sua destruição. O planeta Terra está protegido por esses seres humanos. O planeta Terra está protegido por esses... o planeta Terra está protegido por esses seres que um dia foram humanos, como nós, né? E que se tornaram seres extraterrestres. Então, em hipótese nenhuma, acontecerá ou o juízo final, segundo os católicos ou os evangélicos, ou a destruição desse planeta, que os seres extraterrestres não permitirão, em hipótese nenhuma. Por isso, a existência deles, não só permitindo a existência planetária aqui na Terra, como a existência planetária de outros planetas. Vamos aqui ler Allan Kardec. E vamos ver o que ele fala aqui, por exemplo, no Evangélico segundo o Espiritismo. Temos aqui, vamos procurar aqui, que é um dos best-sellers de Allan Kardec. Aqui, na página 43, capítulo 3º, né, do livro dos Espíritos, Allan Kardec, né, vocês poderão encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, vocês poderão encontrar na internet e também a preços módicos na Sociedade Espírita Ramatiz, né, aqui na Tijuca. Então, no capítulo 3º, Allan Kardec já dizia: há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do meu pai, a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, todos os mundos oferecem, principalmente os de provas e expiações, como o planeta Terra, que existem milhares de universos espalhados, e os planetas de regeneração, que existem milhares de universos espalhados, né? O principal objetivo, objetivo da divindade maior, entendeu? É a evolução espiritual, é o adiantamento espiritual, né? Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz.
do espírito na erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui. Variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos, de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Então, há vários, além de existir os vários planetas do Sistema Solar, além de existirem vários planetas desse Sistema Solar, existem sempre espíritos que migram de um planeta para outro, sempre com o objetivo da depuração, sempre com o objetivo da elevação espiritual. Como já dizia Allan Kardec, o objetivo das encarnações é a transformação de um espírito simples e ignorante em um espírito lapidado, em um espírito de elite. Então, continuando aqui, das diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau. E outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então, há vários tipos de mundos, como Allan Kardec descreve no Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos primitivos, onde a Terra um dia já foi. A Terra um dia já foi um mundo primitivo, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, atualmente, onde é o estado em que se encontra o nosso planeta, o planeta Terra, onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, é o estágio, o próximo estágio do planeta Terra, se tornar um mundo regenerador. Repousando das fadigas da luta, embora haja matéria, entendeu? E embora haja circunstâncias materiais, não há o sofrimento, não há o excesso de provas e de expiações em que se encontra atualmente o planeta Terra, que é um mundo de provas e de expiações. Há os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, já um mundo bem mais perfeito, um mundo mais evoluído. Existe o mal, mas o bem se sobrepõe a ele. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados,
onde o bem reina inteiramente. Nos mundos celestes ou divinos, os espíritos já estão depurados, lapidados. Os espíritos já se transformaram em um espírito de elite, sob aspecto intelectual e moral. Quando eu falo espírito de elite, quando Allan Kardec menciona a expressão espírito de elite, é um espírito lapidado sob o ponto intelectual, sob o ponto de vista intelectual e moral. Onde o mal não reina mais, onde não existe mais o mal. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, ou de provas e expiações, né? E é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Então, nós podemos observar aqui que a Terra é causa de misérias humanas, porque ainda é um mundo de provas e expiações. Ou seja, você está aqui para passar por um estágio de evolução espiritual, um estágio ainda quase que primitivo, já que você já saiu de um mundo primitivo, mas é um mundo em que você precisa ser provado, entendeu? Todo dia há provas, há provas dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, entendeu? Todo dia você precisa melhorar o que errou em outras vidas, e você sabe os seus erros, você conhece os seus erros, né? Todo dia, o Evangelho, segundo o Espiritismo, todo dia Deus nos demonstra a possibilidade de evangelização, entendeu? E as expiações, as penas, né? Você é acometido de um mal grave porque você errou em outra encarnação e não retificou esse erro e não corrigiu esse erro, entendeu? Então você precisa passar por aquela situação de sofrimento e não só a situação de sofrimento para você ir a um trabalho com um trem lotado, ônibus lotado, entendeu? Os obstáculos que você tem na sua vida, aprender a superar os seus obstáculos, os obstáculos subjetivos, obstáculos, temores, entendeu? Você destruir os seus próprios demônios. O grande demônio é você, mesmo quando joga contra você mesmo, quando atua contra você mesmo, entendeu? A aprimoração, o relacionamento com o ser humano, os obstáculos de trabalho, de inteligência emocional no trabalho, de inteligência emocional na sociedade, tudo isso são provas e expiações, entendeu? Tem esse lado e o lado da miséria humana, entendeu? O lado da miséria em que chegou o planeta Terra, né? Em que o ser humano, às vezes, por ter nascido rico em outras encarnações, nada fez para ajudar o seu semelhante, porque você nasce rico para ajudar o seu semelhante. Você nasce poderoso para ajudar o seu semelhante. Então, o espírito desencarna e lamenta, nada fiz na vida passada com o intuito de ajudar o meu semelhante, com o intuito de já ajudar a minha família, com o intuito de ajudar meus irmãos que outrora eram encarnados como eu. Então, você se penaliza e lá em cima você, ou quando não compulsoriamente, às vezes o próprio espírito desencarnado escolhe, bem, eu que nasci em Dubai, nasci um sheik árabe em Dubai, e o que eu fiz para ajudar o meu semelhante? O que eu fiz em prol da humanidade? Nada, absolutamente nada. Então agora vou nascer numa comunidade, por exemplo, do Rio de Janeiro. Eu que nasci em Dubai, agora eu mereço nascer numa comunidade do Rio de Janeiro. E às vezes o espírito pede, quando não forçado a ir, você errou em vidas passadas, errou e errou.
e agora você vai ter que nascer numa comunidade do Rio de Janeiro ou num país paupérrimo da África, entendeu? Quando nele não é jogado a isso, o próprio Espírito diz, não, para eu retardar as minhas encarnações, eu prefiro nascer em um lugar pobre, em um país pobre, porque eu mereci, porque eu não fiz nada antes. Quando envolto na matéria, quando inserido no invólucro corpóreo, ele era soberbo, ele queria tudo para ele era egoísta, o ego altíssimo, não tinha consciência porque estava encarnado, seduzido pelos prazeres da matéria, pelos prazeres da riqueza mundana. Então, ele nada liga. Agora, quando desencarna, que o espírito toma uma outra consciência, ele mesmo perde as suas penas. E volta aqui ao planeta Terra em um país mais pobre, entendeu? Ou em uma comunidade aqui latino-americana mais pobre e passa para sentir na pele aquele que ele deveria ajudar e não ajudou. Por isso, esse planeta Terra é chamado de planeta de provas e expiações. Então, devemos passar por tudo isso, né, para, se quisermos chegar a um estágio mais evoluído, entendeu? Claro, vamos chegar, provavelmente um dia, milhões e milhões de séculos, a ser um ser extraterreno. Mas todo ser extraterreno passou por isso que eu disse agora. Não se assuste, não é pena contra você, contra mim ou contra quem quer que seja. Um ser extraterreno, ele já passou por isso. Mas haja evolução, né? Evoluções de séculos, séculos e séculos. Eu fiz aqui um gráfico baseado, né, um desenho aqui, não é um gráfico, um desenho baseado nas aulas do professor Laércio da Fonseca, meu querido mestre e amigo. Ele escreveu esse maravilhoso livro que eu indico também, O Projeto Terra, tudo sobre a formação do planeta Terra e sobre a existência de seres extraterrenos. Ele que é astrofísico, entendeu? Físico quântico, espírita, dentre outras coisas. Então, neste livro do professor Laércio da Fonseca, que eu recomendo para quem quer estudar introdução ao espiritismo moderno, entendeu? O porquê da existência do planeta Terra, como é agora, eu recomendo o Projeto Terra, do professor Laércio da Fonseca. É um espetáculo. Daqui a pouco estarei lendo uma parte dele, do livro, relativa à ufologia moderna. Então, o próprio professor Laércio fez esse gráfico aqui, que eu achei interessantíssimo, né? Não sei se dá para vocês lerem, eu acredito que não, mas eu vou ler aqui, eu vou dizer aqui para que partes a gente vai, entendeu? A nossa trajetória até chegar aos seres extraterrenos. Primeiro nós temos umbral, né? Umbral. O que é umbral? Umbral é onde nós estamos aqui no planeta, né? Quando nós desencarnamos, né? E depois farei outros vídeos sobre umbral. Quando nós desencarnamos, o espírito fica um certo tempo aqui no umbral para que ele ainda, né, mais basicamente, aqueles espíritos que estejam apegados ao mundo material, os espíritos mais céticos, que não tiveram noção ainda sobre espiritismo, né,
descrentes totais, né, totalmente, eles ficam aqui no umbral ainda aproveitando as situações mundanas, as situações materiais, que muitos deles, muitos e muitos, não conseguem nem entender porque morreram, entendeu? Não sabem nem que realmente morreram. Né? Então eles ficam vagando pelo umbral até que os espíritos, até que seus mentores espirituais venham aqui resgatá-los para o penumbral. Né? O que seria agora? Umbral, mais acima o penumbral, que são as cidades astrais, né? Onde ficam os espíritos que, de imediato, os mentores espirituais levam para essas cidades astrais, né? Como, por exemplo, aí temos o Nosso Lar, né? Em que você, lendo o livro Nosso Lar e vendo o filme que está à disposição no YouTube, né? Na plataforma YouTube, você pode observar que esses espíritos são encaminhados, saem do umbral e vão para o penumbral, onde ainda há matéria plasmada, onde há o aerobus, que leva os espíritos que não sabem volitar, né? Que não sabem flutuar de um lugar para o outro, entendeu? Vocês viram? O André Luiz, no filme Nosso Lar, ele ficou 8 anos no umbral, porque ele era muito cético, entendeu? Ele era um médico sanitarista, um médico famoso, mas ainda era cético em relação à parte espiritual, entendeu? Mas logo que ele desencarnou, já sabia que não estava mais vivo. Então ele ficou 8 anos no umbral, até ser resgatado pelos mentores espirituais, e ele aceitou prontamente. Há espíritos que não aceitam, né? Há espíritos que não aceitam ser resgatados, né? E querem ficar no umbral e ficam até criar seu tédio, né? Até ficarem totalmente entediados. Então o André Luiz foi resgatado para o penumbral, que são as cidades astrais. No caso, ele foi resgatado para o Nosso Lar. Você vê que ainda há matéria, ainda há produção de matéria plasmada, ou seja, o espírito ainda não alcançou certa evolução espiritual para ascender. Né? Um dia farei um vídeo específico sobre umbral, né? E penumbral. Em seguida, a luz. Ou seja, o espírito está num penumbral, está, por exemplo, no Nosso Lar, e ele continua aí 100 anos depois, né? 100 anos no nosso tempo, né? Menos para o tempo deles, eles compartem para uma outra encarnação. Né? Eles planejam a sua encarnação ou são compulsoriamente forçados a encarnar, mas o espírito, quando é mais evoluído, ele precisa encarnar, porque ele sabe que quanto menos encarnações, mais ele passará para o estágio superior, que é a luz. Então, o espírito, depois de um determinado número de encarnações, quantas forem suficientes para o seu adiantamento, ele virá a ser uma entidade de luz. Né? Ele se transformará em um ser de luz, e aí sim ele não precisará mais reencarnar, né? E se transformará, por exemplo, temos aí o Dr. Bezerra de Menezes, que foi convidado a habitar um mundo feliz. Não, eu não quero habitar mais um mundo feliz. Eu quero, enquanto existir uma alma em sofrimento no planeta Terra, eu quero concentrar os meus esforços na evolução daquele planeta. E o Dr. Bezerra de Menezes é um ser de luz, entendeu? Que fica auxiliando, ele trabalha em equipe, auxiliando os tratamentos de cura em todos os centros espíritas do Brasil e do mundo. Recomendo o tratamento de cura
da Sociedade Espírita Ramatiz, onde a presença espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe é marcante. Então, depois de um ser de luz, essa entidade passa a ascensionar e se transformar num mestre ascensionado. É uma etapa superior na evolução espírita. Ele passa a se transformar, por merecimento, um mestre ascensionado. O que seria um mestre ascensionado? É um mestre que está acima da luz. É um mestre que zela pela cooperação interplanetária, no caso, o planeta Terra, está sempre ajudando e auxiliando nós através de seus anjos, de seus serafins, de seus arcanjos, né? Temos grandes mestres ascensionados, como, por exemplo, Confúcio, Saint-Germain, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Jesus Cristo e outros. São entidades de uma superioridade espiritual maravilhosa. Jesus Cristo, o nosso governador do planeta Terra e governador de todos os planetas, de todos os universos. Então, começamos pelo umbral. Penumbral, cidade astral, luz, espíritos que não precisam mais encarnar, ascensionados, os grandes mestres ascensionados, como Jesus Cristo. Aí, depois de ascensionados, conforme a situação, conforme a observância do comando planetário, né? No caso, comando planetário Terra, mas o comando planetário é aquele que existe, é um comando que rege toda a existência de qualquer planeta, entendeu? Conforme o comando planetário criado por Deus, né? pela divindade maior, pela força maior, assim desejar a formação de um conjunto de espíritos que passarão agora a atuar em prol da manutenção e da conservação de todos os planetas. E o farão isso através de uma tecnologia altíssima, de uma tecnologia jamais em que os planetas irão conseguir, principalmente o planeta Terra como o nosso. Eles se transformarão em seres extraterrenos. Esses seres irão ocupar todos os universos existentes que você possa imaginar, que auxiliam na cooperação e principalmente na conservação deste planeta. Eles estão aqui para não deixar que os seres humanos o destruam, que a parte ruim das provas e expiações o destruam, de nós, seres terrestres. Então, eles não interviram, porque ainda não houve nenhuma iniciativa de qualquer líder mundial, de qualquer liderança mundial, no sentido de destruir o planeta com ogivas nucleares, com corridas armamentistas, porque se isso houver, eles irão intervir. Eu ainda digo mais, essas lideranças mundiais, essas lideranças nossas aqui, eles sabem, porque há muita coisa guardada ainda sobre os seres extraterrestres, eles sabem que uma tentativa de destruição do planeta Terra através de guerras, através de destruição em massa, armas químicas, ou seja lá o que for, eles sabem que os seres extraterrestres irão intervir no sentido de conservar esse planeta, porque o planeta Terra jamais será destruído. Não haverá juízo final, não haverá destruição do mundo em hipótese nenhuma. Jamais ele será destruído. E os seres extraterrestres estão
nessas missões. Têm essa missão. Inclusive, falam para os abduzidos, em certas épocas, o governante tal quer destruir o planeta através de bombas nucleares. Eles têm essa noção. Eles aparecem para apenas alguns terráqueos escolhidos a Deus. Então, não temam atualmente a intervenção extraterrestre. Temam sim, no sentido de temam os governantes, líderes mundiais nefastos, nefandos a esse planeta. Eles é que devem temer a intervenção extraterrestre no sentido de nos proteger, de proteger a raça humana. Bem, continuando aqui, vamos agora sim analisar aqui o que o professor Laércio da Fonseca fala sobre a fase moderna da ufologia. Né? O que ele fala sobre a fase moderna da ufologia. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, relata o professor Laércio, exatamente a partir de 1947, iniciou-se o período moderno da ufologia. Desta data em diante, o mundo foi assolado por milhares de aparições dos chamados discos voadores, avistados por toda a parte e por cidades inteiras. Tudo foi amplamente documentado através de filmes, jornais, revistas da época e depoimentos de autoridades políticas e científicas. Então, nós estamos observando que nesta fase moderna da ufologia, onde eles realmente começaram a aparecer, foi a partir de 1947, quando iniciou-se o período moderno da ufologia, iniciou-se a corrida armamentista oriunda da Segunda Guerra Mundial. Então, eles começaram a aparecer, né, em várias cidades, e tudo documentado, né, há depoimentos de autoridades políticas, científicas, e filmes, jornais e revistas. Programas governamentais foram elaborados pelas grandes potências para estudar a fundo estes fenômenos que começavam a intrigar os cientistas. Porém, as pesquisas oficiais sempre ficaram à margem da população civil e tudo foi e ainda é tratado como questão de segurança nacional. Geralmente, os governos, eles tratam a questão como segurança emocional. Eles não querem demonstrar tudo a nós terráqueos com medo de que nós entremos em pânico, né, e desestruturemos o cenário sociopolítico e econômico do planeta. Como os fenômenos não estão restritos aos estudiosos e são algo que vem para toda a humanidade, eram vários os que vinham a conhecimento popular, o que resultou em relatos de pessoas comuns que viram objetos estranhos nos céus. Indivíduos de diferentes classes sociais passaram a relatar tais acontecimentos, dando grande credibilidade ao assunto. Aeronaves comerciais são até hoje frequentemente seguidas por discos voadores e é comum que toda a tripulação comente o ocorrido posteriormente. Além dos avistamentos, há outros vestígios mais concretos das aparições desses objetos. Quando tais naves pousam em algum local, deixam marcas físicas que são pesquisadas por grupos de especialistas no mundo. As regiões de pouso ficam queimadas e toda a vida biológica nas proximidades sofre drásticas alterações. Né? Contudo, nosso maior interesse neste caso são os contatos diretos entre os tripulantes dos discos e as pessoas. Muitos desses casos já foram estudados no mundo
E eu, particularmente, já pesquisei uma dezena deles. Eu, professor Laércio da Fonseca, obtendo informações magníficas e surpreendentes. Pude confirmar a veracidade dos fatos diretamente com as testemunhas e analisar o depoimento e forma pela qual esses irmãos extraterrestres agem. Existem centenas de relatos de contatos entre homens e seres extraterrestres pelo mundo. Em muitos deles, as pessoas são levadas para o interior da nave, às abduções, e lá permanecem por um período que pode durar semanas, sendo posteriormente devolvidas. Na maioria dos casos, os humanos são raptados, pois ainda não estão preparados para esse tipo de experiência. Ou seja, são levados até à força, sem a aquiescência deles, sem consentimento dos humanos. Poucos são aqueles que voluntariamente se submeteriam a isso. Assim, faz-se necessário a estes seres abduzir alguns indivíduos na intenção de adiantar-lhes certas vivências. Exatamente. Com o intuito de que essas pessoas passam por situações transformadoras, possam, então, ajudar na evolução do mundo, na sua evolução pessoal. E essas pessoas mudam, acabam mudando mesmo, acabam mudando espiritualmente através dessas abduções. Além do mais, estes eventos servem para despertar a curiosidade e o espírito de pesquisa em outros, fazendo com que a humanidade seja paulatinamente preparada para encontros futuros. Atualmente, existem muitos grupos sérios que se reúnem em congressos pelo globo para discutir e avaliar pesquisas nesta área. Livros, revistas, jornais, televisão, todos os meios de comunicação estão atentos às notícias sobre a aparição de OVNIs e coisas do gênero. Desta forma, nossa civilização começa a despertar para essa nova realidade. Com o advento da era espacial, o homem passou a olhar mais longe para as estrelas e perceber que faz parte de um universo monstruoso que desafia a sua inteligência. Começamos a compreender que existe um sem número de estrelas e bilhões de galáxias e que a vida não é privilégio deste pequeno e isolado planeta no cantinho da Via Láctea. Número 17.1, a fase moderna da ufologia, pelo professor Laércio da Fonseca, em sua maravilhosa obra O Projeto Terra. Eu recomendo. Então, meus amigos, várias dessas pessoas que foram abduzidas, né, tiveram a sua mente mais aberta, a sua mente mais esclarecida, no sentido de, estudando mais aprofundadamente os casos de OVNIs, se inteirarem das existências desses seres extraterrestres, da existência e da relevância da ufologia no espiritismo. A ufologia na sua visão real, é a observada pela doutrina espírita. Ou seja, um dia nós seremos seres extraterrestres, quando não precisarmos mais encarnar, nós estaremos com a possibilidade de manusearmos e aprendermos uma tecnologia avançadíssima. Entendeu? Todos nós, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, seremos seres extraterrestres e estudaremos a existência desses milhões e milhões de planetas existentes em nossos milhões e milhões de universos. Veja como é fascinante a doutrina espírita. Veja como é maravilhosa a doutrina espírita. Você será um dia esse ser extraterrestre. Entendeu?
É por isso a evolução espiritual, é por isso a umbral, o penumbral, a luz, a ascensão e a ser um emergente e migrar para o comando planetário, né, onde você será capaz de dirigir naves espaciais maravilhosas, uma tecnologia altíssima, em outros mundos e outros planetas, a serviço de todos os universos existentes por aí fora. Gente, mais um vídeo. Fico muito feliz em dar a minha contribuição a todos vocês, ao mundo encarnado e ao mundo desencarnado também. Então, curtem o meu canal no YouTube, Universo Esotérico, inscrevam-se neles, né? Dê o seu like, comentem, façam perguntas, entendeu? Tudo é questionável nessa nossa vida, tudo é questionável, façam perguntas e compartilhem os meus vídeos, pois compartilhar a doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. É isso aí, meus irmãos. Eu agradeço a todos que, porventura, tenham visualizado o meu vídeo e continuarei nesta minha missão com o intuito de esclarecer todos vocês que gostam, preferem estudar não só a doutrina espírita, como a doutrina esotérica. Namastê, muita paz e muita luz.